Bom dia a todos e a todas, tudo bem? Prazer retornar a Campinas, a esta casa abençoada. Lá se vão quase 4 décadas da primeira vez que eu vim aqui. Estava lembrando com a Gleides, com o Pereira, né, um casal de companheiros que hoje residem em Bebedouro, o Edson e a Nilza, que eram trabalhadores aqui da casa e que me trouxeram ainda bastante jovem para falar a primeira vez. E é muito bom, mesmo que seja só uma vez por ano, reencontrar os amigos aqui e refletir, né, sobre alguns temas. Falar sobre Chico Xavier na verdade, eu resisti um pouco a preparar esse trabalho, porque na doutrina espírita nós não temos santos, e o Chico sempre deixou isso muito claro, né? Não tem ninguém mais importante do que o outro, porque o Chico disse isso, porque o Divaldo disse aquilo, e nós temos que seguir. Não é assim. Então, é um pouco perigoso, não é, falarmos de figuras importantes e passarmos uma ideia equivocada, e por isso eu começo com essa explicação, de que nós estamos exaltando demais a personalidade dessas pessoas, o que não é o objetivo. O objetivo do nosso comentário sobre o Chico Xavier são os seus ensinamentos, aquilo que ele nos trouxe de mensagem, que aliás é assim que nós devemos filtrar todas as mensagens, por exemplo, dos espíritos desencarnados. Não importa a assinatura, importa o conteúdo, a gente deve filtrar dessa maneira. Assim deve ser também em relação aos encarnados. E o Chico deixou tanta coisa boa para que a gente possa refletir. Eu vou começar contando um pouquinho a minha experiência energética até com o Chico. A primeira vez que eu fui a Uberaba visitá-lo, eu tinha 13 anos. E eu levei algumas perguntas no bolso, porque eu não tinha ideia como que era a dinâmica lá, e eu queria fazer algumas perguntas para o Chico. Mas quando eu cheguei mais ou menos a uns 20 metros de distância dele, na fila, eu me emocionei, comecei a chorar e fui o restante da fila chorando, passei por ele chorando e continuei assim, né? E ele só que disse uma frase para mim, porque eu não consegui falar nada, nem lembrei que estava com papel no bolso para perguntar. Porque quando a gente entrava na aura do Chico, era isso que acontecia, não é? Não sei se vocês já ouviram falar da câmera Kirlian. Hoje existem câmeras mais sofisticadas do que essa, que fotografam a aura das pessoas, não é? E normalmente, se a pessoa coloca ali a mão para fotografar, tem alguns centímetros essa aura. Mas a aura do Chico Xavier tinha metros, não é? Do meio da rua, quando a gente chegava a Uberaba, a gente já sentia essas energias. Claro que ele não é o único. Eu me lembro quando meu filho mais velho nasceu, estava dentro do quarto, e aí senti a mesma sensação de que tinha sentido quando visitava Uberaba, e aí entrou uma freira, uma irmã de caridade que trabalhava lá no hospital, e foi uma sensação similar àquela que eu senti. Então, quando ela estava no corredor, né, a irmã Maria José, a gente sentia também essa energia. Que bom que temos espíritos missionários em todos os segmentos religiosos. Que bom que temos espíritos missionários na ciência, nas artes, na política, no direito, em todos os cantos, porque Jesus, como a Gleides disse, está no comando e não reencarnam. Aliás, é um ledo engano achar que os missionários são só religiosos, mas hoje nós vamos falar de um missionário que atuou muito no campo religioso. Mas Chico não é um patrimônio nosso. O Brasil é o país que tem mais espíritas e cerca de 2% apenas da população brasileira são espíritas. Há anos atrás, uma emissora de TV, o SBT, fez uma votação de qual era o brasileiro mais importante de todos os tempos, dos 500 anos aí de Brasil. E vários foram sendo eliminados, porque o programa tinha semanas, né? E chegou lá na semana da grande final, Santos Dumont, um grande brasileiro, inventor, a Princesa Isabel, também chegou à final, e o Chico Xavier. E qual não foi a nossa surpresa quando o Chico ganhou a eleição
com mais de 70% dos votos num país que só tem 2% de espíritas. Porque o Chico não é patrimônio nosso. O Chico é patrimônio nosso, que eu digo, dos espíritas. O Chico era um patrimônio, né, de todo o Brasil, de toda a humanidade. Depois do programa Pinga Fogo, em 1971, o aumento da procura pelos temas espíritas foi impressionante. A USE, na época, lançou uma campanha que fez 50 anos aí, né? Que foi aquela campanha Comece pelo Começo. Por quê? Porque as pessoas correram às livrarias espíritas, mas para comprar obras psicografadas pelo Chico, porque a fama dele aumentou muito pós-programa. E a USE resolveu aproveitar, né, essa corrida às livrarias para fazer a campanha Comece pelo Começo e incentivar as pessoas a comprarem as obras de Kardec. E foi também um aumento significativo. Então, até de forma adicional, o Chico contribuiu muito com o movimento espírita. Mas, como eu disse, nós não vamos ficar falando muito dele pessoa, né? Nós vamos falar de alguns ensinamentos que ele nos trouxe. Como a Gleides também disse na prece de abertura, o objetivo da Casa Espírita é nos levar a refletir sobre algumas coisas e nos transformarmos. Se não fosse assim, não teria muito objetivo estarmos aqui. Ele dizia sempre que para servir a Deus, ninguém necessita sair do seu próprio lugar ou reivindicar condições diferentes daquelas que possui. Interessante isso, porque a maioria de nós costuma dizer assim: o dia que eu terminar a faculdade, aí eu vou trabalhar pela doutrina. O dia que eu casar, porque agora eu estou na fase do casamento, agora os filhos estão pequenos, o dia que os filhos crescerem, o dia que eu descasar, o dia que eu ganhar na loteria, o dia que eu aposentar, a gente vai sempre protelando, postergando a decisão do trabalho no bem. E o Chico sempre dizia assim, porque era comum as pessoas alegarem, falar: Chico, eu não tenho tempo, né, eu estou em tal fase da minha vida. E ele dizia: não é preciso ter mais tempo nem dinheiro para fazer o que nós precisamos fazer. Então, para servir a Deus, ninguém necessita sair do seu próprio lugar. Onde que eu tenho que servir a Deus? Na minha casa, não é? Na casa espírita, no meu trabalho profissional, com a família ampliada. Não precisamos sair do lugar para fazer aquilo. Então, a ideia de que nós precisamos de condições especiais para trabalhar, o Chico sempre nos alertava de que não deve ser assim, porque senão, na busca do ótimo, né, a gente deixa de fazer o bom que dá para a gente fazer hoje. Essa frase, se Allan Kardec tivesse escrito fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Aí ele complementa dizendo: ainda bem que ele disse fora da caridade não há salvação. Eu me lembro que fui fazer uma palestra numa Câmara Municipal em homenagem ao Chico Xavier, e a pessoa que me antecedeu, e a Câmara Municipal tinha pessoas de todas as religiões, né? Vereadores e tudo mais, de todas as religiões. E a pessoa que me antecedeu, querendo agradar os espíritas, porque afinal de contas a palestra era sobre o Chico, ela começou a exaltar demais o espiritismo e diminuir as outras religiões, o que não é certo em lugar nenhum, muito menos num local ecumênico como aquele. E eu fiquei pensando como eu, na hora que fosse chamado a falar, poderia desconstruir isso de um jeito elegante. Aí eu usei essa frase do Chico, não é? Qual é a frase? Ainda bem que Kardec escreveu fora da caridade não há salvação e não fora do espiritismo não há salvação. Porque nós espíritas não somos salvacionistas. Nós não entendemos que ser espírita vai nos gerar nenhum privilégio adicional no mundo espiritual. Ao contrário, né, nossa responsabilidade vai aumentar de acordo com o nosso conhecimento. Então, se nós chegarmos ao mundo espiritual e falarmos: mas eu era espírita, não vai ser uma boa, porque eles vão dizer assim: pois é, e sendo espírita, mesmo assim, né, fez tudo isso. Então, ser espírita não traz a nós nenhuma vantagem no sentido de bônus,
traz vantagem no sentido de ampliação do conhecimento, de mudanças de atitudes através das reflexões. Por isso que o Chico dizia, não é fora do espiritismo não há salvação. É fora da caridade, das atitudes que nós temos que tomar. E só complementando isso, quer dizer que eu não preciso obrigatoriamente vir a uma casa espírita? Não, não precisa. Se der conta de fazer tudo sem renovar as energias, tudo bem. Eu não dou conta. Eu sei que eu preciso da casa espírita. Eu sei que eu preciso estudar permanentemente para estar atento, e mesmo assim a gente erra. Mas, claro que espíritos como Francisco de Assis, como Jesus, não precisavam de templo. Eram espíritos que eram em si mesmo o próprio templo. Nós, pobres mortais, precisamos nos unir porque, puxa, eu vi uma pessoa ali passando uma necessidade material, sozinho eu não consigo. Mas quando eu venho aqui atuar na casa espírita, quantos trabalhos assistenciais eu posso auxiliar e minimizar a dor daquela pessoa, assim como nas questões espirituais, psicológicas e todas as outras. Então, institucionalizar é importante em que sentido? No sentido de que aumenta o nosso potencial de ajuda, mas necessariamente eu devo ser espírita onde eu estiver e não dentro da casa espírita. Aliás, uma piadinha que vários palestrantes espíritas contam, né? Minha esposa está aqui comigo, agradeço a presença, tomara que ela não pense assim. Que é aquela ideia da esposa descarregando a mudança na casa espírita, o pessoal fala, mas por quê? Fala, não, porque eu quero esse que está aí na tribuna espírita fala bonito, aquele lá de dentro de casa não, né? Então, a ideia de ser bonzinho só dentro da casa espírita, decididamente, não é o que nos ensina a doutrina e o Chico também. Nem o Cristo, quando veio à Terra, se propôs a resolver o problema particular de alguém. Ele se limitou a nos ensinar o caminho. Isso é para a gente baixar nossa bola, né? Sermos mais humildes. Eu não tenho condições de resolver o problema de ninguém. A gente, com muita dificuldade, tem que tratar dos nossos. E no máximo, se nós fizermos isso bem, nós vamos influenciar as pessoas que nos rodeiam. Então, eu sou professor, em determinado momento estávamos, eu e um outro professor, cuidando de 2 salas, e um indígena, Daniel Mandarucu, se eu não me engano, Mandacuru, eu não lembro o nome da tribo dele, ele é formado até na Unicamp aqui também, em filosofia, e ele estava fazendo uma palestra para os alunos, e os alunos muito barulhentos, eu e outro professor pensamos, vamos ter que interferir para eles ouvi-lo. E ele começou a falar mais baixo ainda. E a gente falou, não vai dar certo isso, né? E ele foi falando baixo e de repente estava um silêncio. E aí ele disse, e eu e o outro professor nos envergonhamos. Lá na minha tribo, quando a gente quer ensinar a falar baixo, a gente fala baixo. Então, não é? Nós não temos que resolver o problema das pessoas. Se eu quero ensinar alguém a andar na linha, eu que ande na linha. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em dominar as suas más tendências, inclinações. Portanto, é o que me cabe. Se isso ajudar alguém também a se conscientizar, que bom. Mas o orgulho, né, de querer viver pelo outro e resolver o problema do outro, nem Jesus fazia isso. E o Chico deixou claro isso também. Se fosse, né, tão fácil, nós não sofreríamos mais, porque o ensinamento está aí. Mas depende do nosso livre-arbítrio e das nossas escolhas. Agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Se não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. Quem já leu alguma obra, como aquela do Marcel Sotomayor, né, que é uma biografia do Chico, mas tem tantas, que essa foi inclusive adaptada para o cinema, né, e quem assistiu o filme, sabe que a vida do homem, Chico Xavier, né, a vida encarnada, não foi fácil. Desde o desencarne da mãe, tudo que ele passou, né, não foi fácil. Mas olha, né, o que nós temos aqui de ensinamento. Agradeço todas as dificuldades que passei. Não fosse por elas,
eu não teria saído do lugar. Agradecer as coisas boas é fácil, né? A gente vai fazer prece, agradece a saúde, mas lembra de agradecer a doença? Agradece a prosperidade material, mas lembra de agradecer quando ela não está presente? Agradece as pessoas boas do nosso convívio, mas lembra de agradecer pelas pessoas que nós não entendemos como tão boas e que nos fazem crescer. Aqui, como professor de história, vou lembrar de um fato. Quando o Henrique VIII se separou da Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena, e esse fato histórico levou ao rompimento da igreja inglesa com a igreja católica, ele criou a igreja anglicana por conta desse episódio, e a Catarina de Aragão ficou isolada, praticamente numa prisão domiciliar, num castelo, sem nenhuma regalia. E em determinado ponto, já mais para o final da vida encarnada dela, um assessor falou assim: a senhora deveria se revoltar com isso, a senhora é a verdadeira rainha, e a senhora passou a vida toda praticamente aqui, né, sem direito à corte. E ela falou quase isso que o Chico disse, ela falou: não, eu com certeza não seria a pessoa que eu sou hoje se eu tivesse vivido lá na corte. Que bom que eu passei por dificuldades e vivi nesse isolamento que me fez uma pessoa muito melhor. Então, como eu disse no início, não se trata de falar da pessoa do Chico, mas olha que ensinamento maravilhoso, né? Uma psicóloga que nós levamos para falar lá no nosso centro, num evento que a gente tem lá que chama A Marte, ela disse, né, das pesquisas, do quanto a gratidão libera substâncias químicas no nosso organismo que nos deixam felizes. Então, se eu aprendo a agradecer até pelas coisas que não me parecem tão boas, e veja, só não me parece, porque são boas, porque tudo está no devido lugar, eu com certeza vou ser mais feliz. Chico também dizia que carecemos somar esforços, criando uma energia dinâmica que se antepõe às forças do mal. Eu coloquei aqui o Obras Póstumas, porque tem um texto lá no Obras Póstumas, chamado As Aristocracias, que diz mais ou menos isso, não é? Que o Kardec lá considera assim que se fosse um batalhão com 100 pessoas, 10 seriam boas, 10 não boas, e 80, né, ali sendo arrastada para cá ou para lá. E isso tem tanto no Obras Póstumas quanto no Livro dos Espíritos. Por que os maus conseguem arrastar às vezes mais pessoas? E a resposta é qual? Porque os bons são tímidos. O dia que eles se unirem e trabalharem juntos, eles vão se sobrepor às forças do mal. Olha o que o Chico está dizendo aqui, né? Carecemos somar esforços para nos antepor às forças do mal. Então, é importante que qualquer médium, qualquer palestrante, quando falar alguma coisa, nós temos que passar pelo crivo de Kardec, como aqui eu estou fazendo, né? A frase do Chico é a reprodução de uma outra maneira do ensinamento de Kardec, do ensinamento que está no Livro dos Espíritos e no Obras Póstumas, mas dito de uma outra forma, né? Dizendo que nós precisamos somar esforços. Podemos pensar naquela minha frase anterior de institucionalizar o bem, de criarmos instituições espíritas ou de outras instituições até não religiosas, onde nós tenhamos condições de trabalhar no bem, porque senão a tendência é nos acomodarmos e ficarmos, né, fazendo pouco pelo nosso semelhante. Fico muito triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Olha que linda essa mensagem, né? Nós temos 3 filhos, o Vitor está com 27, a Letícia 22 e a Bia 19, e nós sempre ensinamos eles assim: se alguém tiver que perder, que seja você, que é essa frase aqui. Mas, de um modo geral, a sociedade ensina o contrário, não é? Não deixa ninguém te passar para trás, não seja bobo. Não. Ou seja, antes ele do que eu. Não, antes eu perder do que ele. Eu não gosto de perder, mas entre perder e fazer o outro sofrer, prefiro eu perder. É o que o Chico está dizendo, não gosto de ser ofendido. Mas entre ser ofendido e ser o ofensor, é melhor que eu seja o ofendido.
Então aqui não estamos fazendo apologia do sofrimento voluntário, né? Sofrer por sofrer, não é isso. Mas é preferível que a gente suporte a dor do que a gente faça alguém sentir a dor. Por quê? Suportar a dor pode, se bem feita essa etapa, pode me fazer crescer. Fazer com que o outro sofra a dor, com certeza vai fazer com que eu responda por isso. De alguma maneira, em algum momento, eu vou responder por isso. Então, se o outro faz alguma coisa para mim, eu não respondo por isso. Mas se eu faço algo de ruim para o outro, eu respondo por isso. Preferível, então, sofrer do que fazer sofrer. Os espíritos amigos sempre mostram disposição para nos auxiliar, mas é preciso que, pelo menos, lhes tenhamos sintonia. Nos cursos de mediunidade, nos atendimentos fraternos da casa, no trabalho de passe, enfim, no atendimento espiritual da casa espírita, às vezes a gente não pode falar isso de cara para as pessoas, né? Porque ela vem com a certeza de que tem alguém, encarnado ou desencarnado, prejudicando ela. Mas conforme ela vai frequentando a casa, fazendo curso, assistindo palestra, ela vai entendendo o fundo da mensagem espírita, que é esse. Se eu tenho algum obsessor encarnado ou desencarnado, porque também tem obsessores encarnados, é porque eu estou sintonizado. Não existe vítima plena, mesmo que exista um agressor, não é? A gente diz que injustiças existem, mas injustiçados não. Eu posso ser injusto com alguém, mas aquela pessoa, se não merecia, no sentido de expiação, ela precisava, no sentido de prova. Então, nem sempre alguma coisa que eu passo é porque eu mereço. Eu fiz no passado, então agora eu estou recebendo a cobrança. Isso seria uma expiação, que eu não tenho como escapar. E são raras. Mas provas são dezenas por dia. Então, se eu passei por uma situação que a princípio eu não mereço, eu preciso para aprender alguma coisa. Preciso porque daquela prova eu posso, tirar o meu crescimento. Então, nós precisamos estar sintonizados. E é fácil entender no mundo digital que a gente vive essa ideia de sintonia. Na época do Kardec era mais difícil. Mas hoje a gente sabe muito bem que se eu colocar num programa de televisão, é aquilo que eu vou ver no outro programa, assim é com qualquer coisa no rádio, na internet. Sintonia é a palavra-chave para nós sabermos por quem nós estamos assistidos. Estamos numa casa espírita, num domingo de manhã, assistindo palestra, bem intencionados, claro que estamos bem assistidos. Lógico. Mas, ao sairmos daqui, se não policiarmos o nosso pensamento, se não policiarmos as nossas emoções, as nossas atitudes, isso pode não perdurar, porque depende da sintonia. Então, não dá mais para a gente usar a frase do Homer Simpson, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Né? Essa frase para espíritas não funciona, melhor dizendo. A culpa é minha, ou não gosto da palavra culpa, a responsabilidade é minha e eu devo assumi-la e modificar as minhas atitudes, não é? Muitos ficam na expectativa do socorro do alto, mas não querem nada com o esforço de renovação. Querem que os espíritos se intrometam na sua vida e resolvam seus problemas. Não são raras as vezes que as pessoas chegam à casa espírita dizendo assim: aplica um passe e tira isso de mim, né? Seja o que for. Como se fôssemos, na casa espírita, mágicos, que pudéssemos resolver problemas existenciais com um passe. Não funciona dessa maneira. Então, o Chico está dizendo para nós o quê? Muitas pessoas querem isso, mas não fazem não dão passos no sentido dessa melhoria. Se começarem a dar os primeiros passos, a assistência espiritual já muda. Então imagine, quem chega à casa espírita com sintomas mediúnicos, não é? A expressão mediunidade aflorada é muito utilizada. Se a pessoa se propor a estudar a mediunidade, estudar a doutrina e posteriormente a mediunidade, e isso eu posso dizer não só pela teoria, mas pelas décadas de prática, a mediunidade é suspensa.
E a pessoa vai ter tranquilidade para estudar até que lá na frente ela possa exercer a sua mediunidade. E às vezes nem vai exercer, porque era só um chamamento para que ela fosse à casa espírita. Mas, se for o caso, ela vai exercer. Ah, não, mas não passou. Eu estou estudando e não passou. Porque tem que ver o que eu faço além dos momentos que eu estou dentro da casa espírita, né? Como é que anda o meu equilíbrio emocional e tudo mais. Porque se eu fizer realmente o que deve ser feito, estaremos protegidos. É assim na gravidez, por exemplo. Quantas médiuns têm a mediunidade suspensa, depois de 6 meses, 1 ano, pós-nascimento do filho, voltam e dizem assim, ó, comecei a sentir de novo o que eu senti lá no começo do meu desenvolvimento mediúnico. Porque há proteção, desde que nós estejamos em sintonia, né, com... O ano passado eu falei sobre mediunidade, né? Falamos um pouco sobre isso. Gente há que desencarna imaginando que as portas do mundo espiritual irão lhes escancarar. Lê do engano. Porque às vezes as pessoas pinçam frases do Livro dos Espíritos, sem o contexto, e está escrito lá no Livro dos Espíritos que ao desencarnar nós vamos recuperar a memória das outras encarnações. Mas se continuar lendo, não parar nessa frase, vai ver que está dizendo assim, desde que tenha condições evolutivas para isso. Então, a maioria de nós, ao desencarnarmos, não temos acesso a toda a memória espiritual, não temos acesso a todos os recursos, nem positivos nem negativos. Sim, espíritos com grande desenvolvimento e progresso conseguem, ao desencarnar, é mesmo a libertação e eles conseguem acessar isso. Para nós não, e é fácil explicar. Imagine que nós tenhamos um problema muito grave com um dos nossos filhos. Nós matamos eles ou vice-versa. E passamos uma encarnação construindo amor, né, para tirar aquele ranço lá de erros do passado. E de repente, desencarnamos e recuperamos essa memória. E aquilo que nós vivemos durante uma encarnação pode se perder. Então, por proteção a nós, não é oferecido, né, esse desvendar de tudo. Então o Chico está dizendo isso, ele falou assim, as pessoas acham que vão chegar ao mundo espiritual e o mundo espiritual vai se escancarar diante delas. Não, eu só vou perceber aquilo que as minhas condições evolutivas permitirem. Não é? Nem mais nem menos. Citando André Luiz, né, 2 companheiros trabalhadores do nosso lar, já fazia um século que eles estavam desencarnados, eram trabalhadores, mas estavam ali sem progredir, não sabia por quê, e eles pediram autorização. Na verdade, eles queriam saber o porquê e pediram autorização para conhecer as encarnações anteriores, porque eles só lembravam da última. Olha, 1 século, trabalhadores do nosso lar, e só lembravam da última. E aí eles voltaram para a penúltima, a terceira antes, a quarta. Na 5ª encarnação, eles viram que eles tinham prejudicado muito um espírito, que ainda estava em sofrimento. E aí eles entenderam que precisavam reencarnar, receber esse espírito como filho, para poder, né, destravar o processo evolutivo. Mas eles não se lembravam disso. Precisou de amadurecimento para acessar essa memória e aí sim programar, né, essa etapa aí evolutiva. Porque nós temos a cruz do tamanho das nossas forças. E o Chico está dizendo isso nessa frase. Existem pessoas que se sentem ofendidas, magoadas por qualquer coisa. Diante da mais leve contrariedade, se sentem humilhadas. Ora, nós não viemos a este mundo para nos banhar em águas de rosas. Aqui, essa mensagem acho que já está até comentada nas outras frases. Nós estamos aqui no mundo de expiações e provas. Então, é normal que a gente tenha contrariedades. Se nós pegarmos as famílias ampliadas, não só nuclear, né, todos os tios, parentes, todos, a gente vai ver que aquela frase só muda o endereço é bem verdadeira.
Procurem quem estuda constelação familiar aí sabe um pouco isso. Você pega a família ampliada e tem sempre alguém que é mais estudioso, tem sempre alguém que não gosta de estudar de jeito nenhum, tem sempre alguém que se dá muito bem financeiramente, tem sempre alguém que está sempre devendo alguma coisa assim, tem sempre alguém que é aglutinador, né, que as pessoas se... Tem sempre aquela pessoa que estraga a festa de todo mundo. Não é assim na família ampliada? Alguém se identificou? A gente vai encontrando. Por que tem isso em todas as famílias, gente? Porque é mundo de provas e expiações. Porque nós temos essas necessidades ainda. Então pode ser que não esteja tão perto, mas está ali, né? Nas imediações, situações que eu preciso ainda superar, que eu preciso vivenciar e de alguma maneira superar, não é? Não estamos ainda num mundo feliz. Somos espíritos altamente endividados. Dentro de nós o passado ainda fala mais alto. O companheiro de Severina, uma cidade próxima a Bebedouro, o André Sobreiro, ele fez uma palestra, né, muito doutrinária ali, como sempre são as palestras dele, e ele falou assim, característica, né, na escala espírita, dos espíritos da 10ª classe ali, a matéria ainda supera o espírito, que é a classe mais baixa. Ele falou, vamos ver se a gente está nessa classe? Se você ficar 3 dias sem dormir, seu humor fica do mesmo jeito? Alguém já falou ali, não precisa nem ser 3 dias. E se ficar sem comer 24 horas? Nossa, né? Tanto que tem uma frase que fala assim, ó, cara feia para mim é fome, né? Não é brincadeira, porque a pessoa fica com fome e fica de mau humor. Será que a matéria supera ainda o espírito? Não. Sim. Ainda nos identificamos, não plenamente, porque não queremos o mal, que bom que isso a gente já superou, mas nós nos identificamos ainda com espíritos da última classe, que são espíritos que a matéria... Mas olha, não fiquem desesperados, quem conhece a escala espírita sabe que a gente se identifica também com da 9ª, da 8ª, da 7ª, da 6ª, e aí vai parando, daí para frente vai ficando mais difícil nós nos identificarmos, mas nós não estamos estanques, né, numa classe apenas. Emmanuel sempre me ensinou assim, Chico, se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame, se não são, não ligue para elas. Essa conversa do Emmanuel, a primeira vez, foi com relação ao fato de ter saído na revista Cruzeiro uma denúncia mentirosa de que o Chico ficava com o dinheiro das obras. E ele ficou muito chateado, porque não era verdade. E o Emmanuel falou, mas por que você está chateado, Chico? Emmanuel, mas não é verdade, você sabe que não é verdade. Eu falei, então não ligue para elas. Se não é verdade, não ligue. E se fosse verdade, você não tinha o que reclamar também. E sempre o Emmanuel recuperava essa informação para ele, né? Porque ele era atacado com frequência, e o Emmanuel falava, é verdade? Não é? Então não ligue para elas. Ah, um pouco, Emmanuel. Então não reclame delas. Se nós avaliássemos, tivéssemos maturidade emocional para avaliar como as pessoas nos olham dessa maneira, né? Se nos criticam, preciso ver, tem um fundo de verdade nisso? Por exemplo, eu dou aula de socioemocional nas escolas e falo muito isso. Normalmente, quem acha que o outro é autoritário, que o pai é autoritário, que o marido, que a esposa é autoritária, normalmente são pessoas autoritárias. Porque, como os antigos diziam, 2 bicudos não se beijam. Né? Porque um autoritário com um submisso dá certinho. Né? 2 submissos também não dá certo. Porque um fica cobrando o outro, falando assim, você não vai tomar decisão? Não, mas é só a vez de tomar decisão, porque os 2 não querem tomar decisão. 2 autoritários querem sempre do seu jeito. E aí vai acusar o outro de ser autoritário. Então, normalmente, né, isso eu falei, acho que numa palestra de conflitos existenciais, alguns anos atrás aqui, esse lado psicológico, assim, nós temos muito que pensar, se o que estão falando de mim tem um fundo de verdade, eu parei, refleti, e às vezes tem, não é? E aí então não tem do que reclamar. Não tem absolutamente nada de verdade, como era o caso
do Chico ficar com o dinheiro dos livros. Então, não precisa se preocupar com isso. Até porque no mundo espiritual, ninguém vai ficar um dia a mais ou a menos em região de sofrimento pelo que pensavam da gente. Vamos ficar em sofrimento, se for o caso, pelo que somos. O que as pessoas pensavam da gente não vai acrescentar muito nesse sentido, ou nada. Sabemos que precisamos de certos recursos, mas o Senhor não nos ensinou a pedir o pão, mais 2 carros, mais um avião, etc. Não precisamos de tanta coisa para colocar uma carga excessiva em cima de nós. Podemos ser chamados hoje à vida espiritual. Ontem, nós temos curso do Livro dos Espíritos, Mediunidade, Céu e Inferno, no sábado à tarde. Na aula do Céu e Inferno, a gente fez uma brincadeira com o grupo lá, né? A gente falou assim, né, entendendo o céu como região espiritual superior, quem quer ir para o céu? Todo mundo, né? A gente falou assim, hoje, né? É o que o Chico está dizendo. A gente sabe se vai ser chamado hoje de volta à pátria espiritual. Para que tantos recursos materiais? Para que tanto? Nesse item, sem conhecer, claro, a vida particular de cada um, mas nesse item normalmente nós vamos muito mal. A gente normalmente tem mais do que precisa. É só olhar para como Jesus vivia, como Chico Xavier vivia, como Francisco de Assis vivia, como Madre Teresa de Calcutá vivia, como Irmã Dulce vivia. Espíritos que nós admiramos. E veja como eles lidavam com recursos materiais. Divaldo conta que foi visitar a Irmã Dulce, eles tinham uma certa amizade, e viu que ela dormia numa poltrona. Não sei se vocês já ouviram o Divaldo contar isso. Falei, irmã, mas lá na Mansão do Caminho tem tanta cama, eu vou mandar uma cama para a senhora aqui. Ela falou, não, Divaldo, não precisa não. Mas, irmã, para que dormir na poltrona, né? Mandar uma cama. Não, Divaldo, as pessoas chegam aqui, veem eu dormindo aqui na poltrona, e elas fazem doações para as crianças. Deixa eu dormir na poltrona, assim. Ela preferia sacrificar o seu conforto, né, para receber doações para a manutenção das obras assistenciais. Então, eles realmente lidam diferente com os bens materiais, né? Por isso, são espíritos que nós precisamos ter como modelo e guia. Claro, Jesus é modelo e guia, mas outros nos servem também de referência. A doença é uma espécie de escoadouro de nossas imperfeições. Inconscientemente, o espírito quer jogar para fora o que lhe seja estranho ao próprio psiquismo. Então, todas as nossas doenças, de alguma maneira, é um expurgo, é uma forma de escoar os nossos defeitos, sejam elas doenças físicas ou psicossomáticas, né, psíquicas aí. Literalmente, né, purgar, quem tem uma ferida ali precisa limpar, purgar a ferida, é o que nós fazemos no mundo de provas e expiações. A gente está purgando as nossas feridas, né, deixando escoar aquilo que não nos serve mais, para que a gente possa futuramente não tê-las novamente ou não tê-las ainda, né? Então, gratidão pela doença sempre. É difícil, né? Mas é necessário. Sempre recebi os elogios como incentivos dos amigos para que eu venha a ser o que tenho consciência de que ainda não sou. Olha que interessante, né? As pessoas elogiavam muito o Chico, mas na humildade dele, ele falava assim, eu recebo os elogios porque toda vez que eles me falam alguma coisa, eu penso, preciso ser isso. Eu tenho consciência de que eu ainda não sou, mas se as pessoas estão vendo isso em mim, eu preciso me esforçar para ser. Olha, até o elogio, né, como ele encarava de forma bastante humilde. Aliás, essa questão da humildade, eu acho muito estranho, médiuns estrelas, né, porque quando a gente visitava o Chico, ele tinha uma humildade muito incrível, assim, a mesa lá em Uberaba, onde ficavam as pessoas psicografando, ele chegava, parava do ladinho assim, esperava o dirigente do dia e falava assim, onde eu posso sentar? Poxa, mas era o Chico Xavier, por que ele não chegou e pegou o meio da mesa, ou exigiu uma mesa só para... Não, ele perguntava onde ele podia sentar, cada reunião. Aí o dirigente falava, Chico, você gosta de sentar aqui, né? Fica mais fácil para alguém virando as folhas para você e tal. E ele sentava ali, mas ele nem isso se impunha. Aí
né? A gente pensar nesses médiuns que são estrela da companhia é meio preocupante, porque o Chico é um exemplo de exercício da mediunidade. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. O Chico vivia com um pé no mundo material e um pé no mundo espiritual. Ele tinha muita visão do que estava acontecendo. E pessoas desencarnadas, ele dizia, uma das maiores dores, se não a maior, é ver que não aproveitou bem o tempo. Ele usava uma expressão que é dizer assim, dificilmente nós somos completistas. Ou seja, nós não completamos aquilo que nós propusemos antes de reencarnar. A gente faz um projeto de viagem, só que chegando aqui a gente vai mudando. Falou, são raros os espíritos que conseguem ser completistas, completarem toda a programação reencarnatória. E aí dá nisso que essa frase nos ensina. Eu chego lá com a sensação de tempo perdido, né? Quantas coisas a mais eu poderia ter feito se tivesse seguido aquilo que eu sabia, mas que daí fica uma dica, tá? Para trabalhadores espíritas, é uma dica para todos nós, me incluo, claro, nisso. Assuma bastante compromisso, porque o compromisso nos leva a fazer, eu tenho que ir, eu tenho um compromisso lá, eu sou trabalhador da casa, eu aplico passo, eu sou evangelizador, eu sou isso, eu sou aquilo. Assuma compromisso, porque, como dizia Richard Simonetti, a gente vem primeiro à casa espírita pela dor, né, para adquirir algum conhecimento, depois a gente vem pelo dever, que é essa segunda fase aqui. E chega um dia que a gente vem só pelo amor. Mas que seja pelo dever, que a gente entenda a necessidade de trabalhar, assuma compromissos, e isso vai fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto. E a última frase, antes da gente colocar uma música aqui para encerrar, essa é muito conhecida, né? O Chico dizia, e vários filmes, livros dele, traz isso. Ninguém pode voltar no tempo e fazer um novo começo, mas podemos agir diferente a partir de agora e construirmos um final melhor. É isso que a doutrina nos ensina, né? Tem muitas pessoas querendo fazer terapia de vida passada, descobrir o que foi. Não há necessidade. A doutrina espírita nos diz que o que importa é o que eu vou fazer daqui para diante. Eu não vou mudar o passado. E provavelmente, se eu estudei lei de progresso, melhor do que eu sou hoje eu não era. Não é? De igual para pior. Então, errei no passado? Com certeza. Onde está escrito isso? No Livro dos Espíritos. É possível que o espírito siga toda a sua trajetória sem passar pela fieira do mal? É possível, mas sem passar pela fieira da ignorância, não. Porque fomos criados simples e ignorantes. Então somos ainda ignorantes nesse processo e vamos errar pela ignorância. Está tudo certo se nós erramos. Mas a partir do momento em que eu desperto, que eu tenho a tomada de consciência, e a doutrina é um estimulador dessa tomada de consciência, eu passo a agir diferente. E agindo diferente, eu posso mudar aquilo que está por vir, não é? Quando Paulo diz, e Pedro também diz isso, que o amor cobre uma multidão de pecados, ele está se referindo a quê? Eu lembro que tinha na escola de evangelização lá da nossa casa, uma historinha, né? No passado tinha os desenhos e a gente pregava no flanelógrafo. Quem lembra do flanelógrafo aí, gente? Olha, só meia dúzia levantou a mão. A gente pregava as historinhas lá e tinha uma história do grilo perneta. E a gente falou, tem que tirar essa historinha aqui, porque ela é antidoutrinária. Mas por que antidoutrinária? Bom, primeiro porque animal não está sujeito à lei de causa e efeito, né? Não vai acontecer. E segundo, que tinha uma ideia equivocada do ponto de vista doutrinário, de que se eu corto a perna de alguém, eu vou nascer sem perna. Não é isso que a doutrina espírita nos diz. A frase que eu disse do Paulo é referência nesse conceito. O amor cobre uma multidão de pecados.
Errei muito, fiz muitas coisas erradas no passado. Vou fazer o meu planejamento reencarnatório. Vou precisar sofrer? Não necessariamente. Se eu aprendi a amar, eu posso pagar as minhas dívidas pelo amor. E é isso que Paulo e Pedro estavam dizendo. A misericórdia divina nos propicia isso. E aí, a nossa filha do meio, a Letícia, foi assistir uma palestra que eu fiz sobre mediunidade, e eu falei que médium, normalmente é quem errou muito e pede para ser médium, ou pede para ser palestrante espírita, ou pede para ser professor, para ser médico. Eu, desses 4, sou 3. E aí, o que acontece? Muita dívida, né? Tem muita dívida, tem que pedir algumas coisas que você possa fazer coletivamente o bem, porque você fez o mal coletivamente no passado também. E ela voltou no carro muito frustrada. Falei, o que foi, filha? Eu queria ser médium, não quero mais. Porque ela via a mediunidade com glamour, né? Ela achava que era chique ser médium. De repente, quando ela descobre que normalmente médium é alguém que tem dívida e que pediu oportunidade de trabalho para isso, ela perdeu o glamour da mediunidade. Mas é assim que nós espíritas devemos enxergar a mediunidade, né? Sem glamour, mas como oportunidade de trabalho. Sexta-feira, dia 30, fez 21 anos que o Chico desencarnou, né? E quando a gente estava preparando, a gente sentiu saudade, né, do Chico. É natural que a gente sinta saudade das pessoas que a gente ama, que admira, mas que esteve hoje com a gente aqui também, tá bom? Obrigado pelo convite.